Pois muito bem, meus amados, que a graça e a paz esteja com todos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Para quem ainda não me conhece, sou o irmão Edivaldo, também conhecido como irmão Dé. Falo aqui a partir de Pindaré-Mirim, Maranhão, né? E hoje nós iremos dar continuidade ao nosso pequeno curso bíblico, né? Que tem como tema como fazer a obra de Deus. Como todos sabem, aqueles que têm me acompanhado aqui neste canal, nós temos estudado, né, dado início, né, alguns estudos acerca da palavra de Deus. Hoje nós estamos conhecendo mais acerca de Deus e já estamos no penúltimo estudo com relação ao nosso Deus. E de já eu convido você, meu amado irmão, que fique até o final desse pequeno curso bíblico aqui. São só 7 textozinhos explicando um pouco com relação a Deus, as suas vontades e como nós devemos estar diante dele, né? E com isso nós iremos ganhar, né? Não só em sabedoria, mas em poder, porque a palavra de Deus é poder para nossas vidas, transformação para a nossa mente e para o nosso coração. E se você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, né? Aperte o sininho da notificação, deixe seus comentários, deixe seu like para nos fortalecer. É muito importante a sua participação, né? Até porque o canal vai entender que este é um conteúdo que está sendo muito apreciado pelo público. E você, meu amado irmão, que ama Deus, que quer saber mais de Deus e quer fazer a obra de Deus corretamente na sua vida, este é o momento maravilhoso que Deus está nos oportunando para conhecer mais dele, né? Por isso, sem mais delongas, eu convido você para que a gente possa abrir nossa mente, nosso coração e a palavra de Deus e tomarmos conhecimento da sua obra, né? E o tema de hoje é, sexto tema, como fazer a vontade, a obra de Deus, né? Como fazer a obra de Deus. Você tem noção de como fazer a obra de Deus? Se não, este é o momento agora que nós iremos saber. E um dos textos que nos indica favoravelmente e poderosamente para conhecermos como fazer a obra de Deus está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, que diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Amém? Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que tudo, como fazer a obra de Deus? De todo o coração. Fazer a obra de Deus é necessário que a gente abra o nosso coração e faça por amor, né? Tudo, todas as coisas correlacionadas a Deus, inclusive a sua obra, tem que ser de todo o coração, tem que ser por amor. Sem isso, nada poderemos agradar a Deus ou chegar ao seu coração. Amém? Então, o primeiro texto diz que é por amor, né? De todo o coração. No segundo texto, que se encontra em João, capítulo 15, versículo 5, não diz como fazer a obra de Deus. Também, vejam só o que diz. Eu sou a videira, vós sois o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém, irmãos? Então, como é que nós podemos fazer a obra de Deus, né? Para fazer esta obra de Deus, temos que permanecer na videira que é Cristo. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Se nós permanecermos em Cristo, nós daremos muitos frutos, ou seja, faremos a obra perfeita conforme o nosso Criador e o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, permaneça em Cristo, meu amado. Se entregue a Ele, confia nele, para assim você poder fazer uma boa obra
a obra que agrada a Deus, porque este poder está na pessoa do nosso Senhor e Salvador. E só através dele ele nos concede fazermos uma obra como esta maravilhosa. O terceiro texto, né, também nos diz como fazer esta obra maravilhosa para com Deus. Você está pronto para ouvir? Vejam só, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Olha o que diz. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vejam só, meus amados, como fazer a obra de Deus. Precisamos ser firme, fiel em toda a sua vontade. Você quer exercer uma boa obra para Deus? Seja fiel em toda a vontade do Pai. Em tudo que Deus te entregou, que Deus colocou em tua mão em missão para fazer, faça de acordo com o Senhor te orientou. Então, assim, você sendo fiel a Deus, você com certeza fará toda a boa obra. Amém? Vamos para o quarto texto. O que é que no quarto texto nos ensina a fazermos uma obra maravilhosa para com o nosso Deus? Vejam só o que diz aqui em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20. E Davi disse a Salomão, o seu filho, sê forte e de boa coragem, e faz isto, não temas, não te apavores, porque o Senhor, Deus, o meu Deus, estará contigo. Ele não te faltará, tampouco te abandonará, até que tenhas terminado toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Amém? Vejam só, irmãos, Salomão estava determinado a fazer o templo para o Senhor. E para fazer esta obra, o que é que seu pai o aconselhou? Para fazer uma boa obra, ele precisa de Deus sempre com ele. Ser forte e corajoso, né? Ter muita coragem. Acreditar que Deus está com ele, está com você, está comigo, para realizar todas as coisas boas e maravilhosas, as boas obras em nossas vidas. Amém? Não pense você, meu amado irmão, que a obra que você vai fazer em benefício a Deus. Não, o benefício é para você mesmo, para o seu próximo. Porque Deus não precisa de nada. Deus só quer nos ajudar a fazer o que vai nos beneficiar para nós vivermos eternamente. Amém? Esse é o amor de Deus, essa é a bênção de Deus maravilhosa que Ele nos dá. Sem nenhum mérito, Ele nos concede esse poder maravilhoso, esta alegria de estarmos juntos realizando as obras maravilhosas. Vamos para o quinto texto, que se encontra lá em João, capítulo 4, verso 34. Como nós poderemos fazer a obra maravilhosa para Deus? Jesus disse-lhe: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Jesus, quando veio a este mundo, né, a sua passagem nesse mundo, ele passou por 33 anos aqui na Terra, segundo as informações bíblicas. Mas somente o seu ministério foi 3 anos e meio. O suficiente para Jesus fazer toda a boa obra agradável aos olhos de Deus. Mas desde sua infância até a sua idade majoritária, da qual ele cumpriu a vontade do Pai, Jesus foi sempre perseguido. Sempre o inimigo tentou tirar a vida do nosso Senhor, até que chegou o ponto que era necessário que se cumprisse essa profecia, que ele seria morto por nós, né? Mas ele,
todo o tempo em que se encontrava com vida, ele buscou fazer tudo aquilo que agradava ao Pai. E ele foi firme e fiel em tudo. O único que se tornou firme e fiel em todas as coisas. Mas ele nos diz que assim como ele conseguiu, nós também poderemos conseguir. Basta você ser fiel, acreditar, confiar que toda obra que você realizará será do agrado de Deus. Amém? O sexto texto, que se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 11, também nos diz como fazer a obra de Deus. Vejam só, se alguém falar, que fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém ministrar, deixe-o fazê-lo segundo a habilidade que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado, através de Jesus Cristo, a quem pertence o louvor e o domínio para sempre e sempre. Amém. Vejam só, meus amados irmãos, o que temos que fazer? Temos que fazer segundo todos os ensinamentos de Deus. Se você for falar, fale segundo o que Deus te orientou. Mas não como muitos dizem, Deus me falou isso, Deus me falou. Não, que a palavra de Deus está te orientando, te instruindo, é o Deus que está falando, é dessa forma que Deus fala conosco. Tudo bem que Ele pode falar comigo, com você, em algum momento, por sonho, por visão, mas Deus não se manifesta usando toda hora, todo momento, como muitos dizem por aí. Bom, isso é uma questão deles. A única forma que Deus fala conosco todos os momentos, em qualquer situação, é quando nós paramos para ouvir Ele através da sua palavra e passar a obedecer. Você ouvir Deus através da palavra dele, lendo, buscando a compreensão dela e fazer o que ela está te orientando, Deus está falando com você, né? Então, através disso, você pode realizar qualquer coisa maravilhosa, ou seja, a obra de Deus por completo. E através disso, Deus vai ser o quê? Glorificado na pessoa de Cristo, por todos nós que estamos ligados à videira que é Cristo. Amém? Glória ao nosso Deus. E lá em Zacarias, capítulo 4, verso 6, que também nos diz claramente o seguinte, que é o nosso sétimo texto e o último desse mini curso bíblico. Vejam só como é rápido, né, meus amados irmãos? Vejam só o que diz. Então ele respondeu e falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força e nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, não é por força, nem por violência, nem por poder, mas é pelo Espírito Santo de Deus que nós podemos realizar toda boa obra. Porque a palavra de Deus é espírito, é luz, é vida, é verdade. Então, meus amados irmãos, não é por força, nem pela violência, nada na marra, mas pelo poder maravilhoso que Deus nos dá através do seu Santo Espírito. Assim nós realizaremos todas as boas obras. Tudo que nós vamos fazer, como o texto anterior nos disse, é pelo poder do Espírito de Deus, e toda a obra será concretizada em santidade, em amor, em bondade, em fidelidade, todo compromisso, enfim, tudo aquilo que está ao nosso alcance. Ainda que nós passamos pelo açoite, pelos escárnios, pelas acusações, como nosso Senhor Jesus passou, mas realizaremos as boas obras pelo poder de Deus através do seu Santo Espírito. E você, meu querido e amado irmão, é um convidado muito especial a se entregar a esse Deus maravilhoso que faz todas as coisas maravilhosas, realiza a obra na nossa vida, né? E quer realizar em você. Então é preciso você só entregar a sua vida a Ele por completo, porque tudo isso Ele vai fazer em nossas vidas e nós entregaremos
a obra perfeita a Deus, como Ele nos ensinou. Vamos fazer só um pequeno resumo, né? O primeiro texto diz que nós precisamos, né? É necessário que a gente faça por amor, de todo o coração, a obra de Deus. Aplicando seu coração, o seu amor, a obra se tornará perfeita. Lá no segundo texto nos ensina que a obra de Deus deve ser feita, né, com Ele, né, permanecendo nele, fazendo a obra de Deus com Deus em nossas vidas. Se nós crermos e permanecermos com Ele, faremos as boas obras que Ele nos ensina. Lá no terceiro texto, né, que se encontra em 1 Coríntios 15:58, também nos disse que precisamos ser fiel em todas as coisas, em toda boa obra que Deus requer de nós. Sendo fiel a tudo que Deus te orienta, toda obra que fizer será bem aceita. Lá no quarto texto, também nos diz claramente o que precisamos fazer para entregarmos uma boa obra a Deus. Temos que ser forte e de muita coragem. Forte por quê? Porque sofreremos acusações, né? E coragem porque precisamos encarar tudo e todos para que essa obra seja realizada. Amém? Lá no quinto, né? Nós precisamos ter o quê? Alimentar sempre da palavra de Deus. Nos alimentarmos sempre, estar nos alimentando dela. Porque o poder de Deus condiz numa boa palavra. E aí, da boa palavra vem a boa obra. Amém? No sexto, temos que fazer segundo todos os ensinamentos de Deus para a nossa vida. Se nós fizermos segundo os ensinamentos, toda boa obra, tudo que formos fazer, vem através de Deus e de Cristo, e Ele será glorificado, né? Deus é glorificado através de Cristo em nós. Amém? E por último, né? Nós precisamos ser o quê? Por força, que não venha a ser por obrigação, ou seja, não é por força, não é na mar, nem por violência, mas pelo poder do Espírito de Deus, por amor a Deus, pela entrega, pela convicção em Deus e em Cristo Jesus. Amém? Deus nos abençoe, meus amados irmãos, e aqui, né, nós podemos encerrar esta obra maravilhosa através do poder de Deus, do seu Filho amado, em espírito e em verdade. Então, ficamos aqui. Se você gostou, deixe o seu like, deixe seus comentários. Se você ainda tem alguma dúvida de como realizar a obra de Deus, deixe seu comentário aí, deixe sua pergunta, que nós iremos, né, estar respondendo a cada um dos irmãos. Mas eu quero que saibam, meu irmão, que nada poderemos fazer sem a permissão de Deus, sem o poder de Deus. Nada. Sem Deus nós não somos nada. Somos só apenas um cadáver prestes a fechar os olhos e ficar para o esquecimento. Mas com Deus nós somos mais que vencedores. Somos as primícias da sua lavoura, do seu poder, do seu amor. Então, meus amados irmãos, antes de encerrar, quero lhe pedir que feche os olhos e vamos orar ao Senhor para que Ele possa abençoar a nossa mente, a nossa vida e nos renovar o nosso coração. Amém? Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, Pai amado, obrigado pelo este momento que o Senhor concedeu a mim e a esta pessoa que está aqui diante desta mensagem, em busca de saber, Senhor, como fazer a boa obra perante Ti. Que o Senhor conduza ela, conduza-nos a cada um, Senhor, segundo o poder dos altos céus, através do Teu Santo Espírito. Ó Pai, em Tuas mãos entregamos as nossas vidas e confiamos em Ti, Senhor, que tudo seja feito segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Amém.
E é isso aí, meus amados irmãos, que a graça e a paz esteja com todos. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, não deixe essa mensagem se apagar, não deixe ela morrer, mas que ela venha ser plantada em vários corações por você que está me assistindo hoje. E que outras pessoas também que venham assistir através deste compartilhamento, elas possam dar seguimento nesta mensagem maravilhosa que Deus entregue em nossa mente e em nosso coração. Amém? Um grande abraço e até mais. Nosso próximo encontro marcado aqui nesse canal. E sabe que é o último tema, não perca, o último texto com relação a Deus, né? E depois disso nós iremos dar início ao Filho de Deus, a quem é Jesus. Por isso, meu amado, tem muita coisa boa e maravilhosa pela frente que vem por aí. É só você ficar aqui aguardando esse momento de que iremos tomar conhecimento de todas essas coisas. Um grande abraço e até mais, em nome de Jesus. Amém. Amém.